Como começar a estudar para o Enem hoje. E esse vídeo realmente serve para você que vai começar em qualquer dia. Hoje, se você estiver vendo isso em março, que é quando eu tô postando, em abril, em junho, em julho. Um dia antes da prova. Complicado. Mas aí também tem umas coisas para você. Acho que a primeira coisa que você tem que se atentar é descobrir em que nível você tá. Porque não é tudo que você vai precisar estudar e é aí que mora o ponto-chave. Porque aí você vai conseguir usar muito melhor o teu tempo. E como é que faz para descobrir como é que tá o teu nível? Você tem que se testar. E tem várias formas de você fazer isso. A que eu mais recomendo é você resolver provas antigas do Enem. Basta uma. Você consegue ter uma noção muito boa de como tá o teu nível em todas as matérias que o Enem cobra. E a partir daí você vai começar a fazer algumas coisas para organizar esse teu estudo. Vão ter coisas que você vai resolver com muita facilidade e vão ter coisas que você não vai fazer ideia de como resolve, e são esses pontos principais que você tem que focar no teu estudo. Se você gastar a maior parte do teu tempo e energia estudando esses tópicos, vai ser muito mais proveitoso do que você pegar um cronograma pronto, que vão ter vários assuntos que você não tem dificuldade, que você não precisaria estar utilizando tanto tempo e tantos recursos para aprender. Acho que essa foi uma das principais diferenças que eu fiz no ano em que eu fui aprovado. Eu deixei de lado realmente a maior parte das coisas que eu já sabia e foquei mesmo nas minhas dificuldades durante o ano todo. Isso fez com que eu tivesse um salto na minha nota que me permitiu estar aqui hoje, inclusive. Estou aqui na área dos centros acadêmicos do CCBS, aqui da UEPA, e é muito bonitinha essa vista. Eu vou ter aula, tutoria aqui no bloco A hoje, mas a entrada lá pela frente. Agora que você já sabe quais são os conteúdos que você tem que dar mais foco, sente e estude. O resto você vai melhorando ao longo do processo. Eu vejo muita gente que acaba planejando muito e estudando pouco. Então não faça isso. Comece. Você já tem a informação principal. Então pegue o material e comece a estudar. Um tipo de estudo que eu gosto bastante de fazer é o que eu chamo de estudo investigativo, que na verdade é uma coisa bastante óbvia, que é o seguinte: muitas vezes a gente não sabe quais são as nossas dúvidas, a gente não sabe quais são as dificuldades que a gente tem dentro desses assuntos, então é importante que você comece a estudar por onde você acha que deve, e aí você vai encontrar várias dúvidas. E aí essas dúvidas que você encontrou vão se tornar novos tópicos para você estudar também. Eu passo muito por isso aqui na faculdade de medicina mesmo. Tem muita coisa que, por exemplo, teoricamente eu já deveria saber, e aí quando eu vou entrar em contato com um assunto novo que exige esse plano de fundo, eu percebo que eu tenho várias lacunas e eu preciso correr atrás delas, e só depois que eu entendo essas lacunas, e aí acaba sendo até um pouco mais fácil de entender numa segunda vez, é que eu consigo evoluir nos assuntos novos. Durante o estudo pro Enem é uma coisa que a gente não quer fazer no geral, né? Aí você vai, estuda um assunto, por exemplo, que você precisaria ter outros conhecimentos que você não tem, só que você acha que você vai estar perdendo tempo se você voltar nesses assuntos e você tenta continuar do mesmo jeito. Não tem como criar um conhecimento sólido nisso, e isso vai voltar para te assombrar, porque você não vai ter a capacidade plena de resolver as questões desse assunto. E vai parecer que você estudou, mas que não deu resultado, porque realmente não deu. Só que aí também mora uma grande dificuldade quando você está estudando, que muitas vezes você está tão sem base e sem conhecimento prévio de um determinado assunto que você não tem nem como saber o que é que falta você estudar, o que você não entendeu, que tipo de base você tem que construir, qual é o conhecimento que você tem que adquirir primeiro para você conseguir entender um outro. Então eu acho que pouco se fala sobre isso. Às vezes vale muito a pena você começar a estudar por onde você acha que deve, e aí você vai descobrindo durante o processo de estudo as coisas que estão te faltando, porque você vai gerando um monte de dúvidas, e aí na busca por solucionar essas dúvidas é que você vai encontrando os assuntos principais que você precisa entender para criar base para ter um entendimento sólido do que você está estudando. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro conteúdo que eu já produzi falando sobre como você organiza melhor essa questão das suas prioridades. Mas é bem isso que eu falei. É muito mais importante que você comece. O mais importante é você saber onde você tem que focar, o que você não precisa focar. Sabendo disso, você consegue começar a estudar por onde você achar que deve. Faz a questão do estudo investigativo. Eu acho mega importante falar isso aqui nesse vídeo, que é como começar a estudar para o Enem hoje, porque muita gente fica nessa, para eu começar eu preciso fazer uma mega organização, eu preciso deixar um monte de coisa pronta, quando na verdade não. Você precisa do básico e você precisa sentar e estudar. Se você fizer isso, você vai ter resultados, você vai chegar a algum lugar. Pode ser que não dê tempo de você estudar tudo que você precisa,
porque você ainda tem muita dificuldade em muitos conteúdos. Mas pode ser também que o tempo que você tem seja o suficiente. Mas enquanto você não quebrar essa ideia de que você pode simplesmente sentar e começar, tendo ali acesso a um lugar onde você vai pegar material, seja basicamente um computador ou um celular, porque na internet hoje em dia você tem até gratuitamente os conteúdos que o Enem cobra, as provas antigas, você consegue juntar esse material e começar a estudar. E aí a gente chega no último ponto do vídeo, que é a constância. Você precisa ser constante, não adianta nada você tirar um dia para você estudar muitas e muitas horas, e aí depois você passa 2 dias sem estudar nada, aí volta, estuda um pouquinho. Isso realmente não vai dar resultado nenhum. Mas se você se comprometer e todos os dias, nem que seja um pouco, sentar e estudar aqueles conteúdos que você se comprometeu, você também não tem como você não ter resultado. O resto são detalhes que você vai melhorando ao longo do processo. Inclusive, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque eu tenho vários vídeos já falando sobre esses pequenos detalhes. Como você faz um simulado e corrige da melhor maneira, como você consegue identificar ali erros que você pode estar tendo ao longo desse processo de estudo, como otimizar o estudo dependendo da área que você está fazendo, né? Porque a matemática tem um jeito, humanas tem outro que você consegue ter mais proveito, mas isso são detalhes. Se você não estiver fazendo o básico, que é sentar ali, ou então, sei lá, eu falo sentar e estudar porque é um clichê, mas você parar um tempo ali e realmente ler algum conteúdo, ver uma videoaula, fazer umas anotações, fazer uns exercícios. Se você não fizer esse básico, não adianta você ficar muito preocupado com os detalhes, porque já não tem base para isso. Tô postando esse vídeo aqui em março de 2024, mas independente de quando você estiver assistindo, saiba isso. Veja os conteúdos que você precisa ter mais foco, isso resolvendo alguma prova antiga do Enem para você ter essa noção. Anote os conteúdos que você tem mais dificuldade e comece a estudar. Poderia fazer um vídeo aqui complicando as coisas, fazendo parecer que é um processo muito mais complexo do que é, mas não é. É basicamente isso. Se você dominar esse básico, aí sim você consegue otimizar, melhorar um monte de coisa e aí você vai ter um avanço muito grande nos estudos. Mas antes de qualquer coisa, você precisa fazer o básico. Deixo aqui esse convite. Se você ainda não começou a estudar para o Enem desse ano, comece. E eu espero ter ajudado de alguma forma aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Comenta aqui embaixo que outros conteúdos você quer ver por aqui. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo e tchau!